Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar a respeito da novela do consagrado escritor norte-americano Herman Melville, chamada Bartleby o Escrevente, ou Bartleby o Escrivão, ou ainda Bartleby o Escriturário. Essa é uma novela, e como uma novela, um livro de pequena extensão, mas muito potente e que dá muito pano para manga. Justamente por conta disso, hoje eu vou falar primeiro a respeito do enredo da novela propriamente dito, depois de tudo o que o Agamben, esse filósofo italiano, extraiu desse texto aqui nesse outro livro chamado Bartleby ou da Contingência, e por fim de algumas impressões do Byung-Chul Han em Sociedade do Cansaço, acerca do mesmo texto e acerca das impressões do Agamben a respeito dele. O momento do vídeo a partir do qual eu começo a falar de cada um desses aspectos estará aqui na descrição. Assim como o momento em que eu começo a falar da minha própria interpretação. Aqui em Bartleby ou Escrevente, nós temos uma narrativa feita em primeira pessoa pelo chefe do Bartleby. Um advogado que havia ganhado um cargo dentro do Tribunal de Justiça de Nova York e que era um advogado, no entanto, mais cartorial, no seguinte sentido: ele não era aquele advogado de filmes que vai ao tribunal do júri fazer um espetáculo defendendo um assassino ou defendendo ainda alguém acusado injustamente. Ele era aquele advogado mais ligado aos papéis, aos contratos, que queria ficar sozinho, quietinho ali no canto dele, sem maiores perturbações. E esse cargo que ele conquistou no Tribunal de Justiça de Nova York serviu muito bem aos propósitos dele, porque era um cargo muito prestigioso, em que se ganhava bem e se fazia muito pouco. Mas por conta disso, ele acaba tendo uma expansão na sua carga de trabalho e precisa contratar um outro ajudante, um outro escrevente para realizar as cópias dos documentos. Era um tempo em que a realização dessas cópias era muito importante. Nós temos então ele primeiro descrevendo essa necessidade e depois, antes de apresentar esse novo membro da equipe, que é o próprio Bartleby, falando sobre os seus outros funcionários, que são três: o Turkey, o Nippers e o Ginger Nut, que é uma espécie de estagiário, eles chamavam de contínuo. A gente percebe pela descrição que ele faz, tanto do ambiente de trabalho quanto desses outros dois, do Turkey e do Nippers, que se trata de um lugar muito monótono, muito entediante, muito desprovido de toda a vitalidade, portanto, traço humano. O Turkey, ele é alguém que meio que tem um ciclo ao longo do dia parecido com o do Sol. Ele começa muito bem o dia, conforme o tempo vai passando e vamos nos aproximando do meio-dia, ele vai meio que esquentando, até que ao meio-dia ele chega a um ápice de calor, como se fosse uma máquina, e à tarde ele é intratável, ele fica ali de um modo muito zangado e é muito difícil extrair qualquer ajuda dele, ter qualquer conversa amistosa. Já o Nippers, para a alegria do chefe, tem um ciclo que é diferente. Ele começa o dia muito mal, enquanto o outro está bem. Parece que ele tem uma indigestão, não consegue digerir o que comeu no dia anterior e passou a noite mal, continua mal durante a manhã. Mas chega ao meio-dia, ele finalmente consegue superar isso e passa a tarde bem. O Ginger Nut, ele é um estagiário, faz tudo ali. Ele ambiciona, segundo seu pai, ser um jurista, mas a verdade é que tem pouco de direito o que ele faz. Ele é alguém que vai ali comprar os biscoitos de gengibre para os outros comerem e fica nisso mesmo, nessas tarefas mais pedestres e triviais. O escritório deles está em Wall Street, daí essa ser uma história de Wall Street. E há duas janelas, uma que dá para um muro e uma outra que dá para uma claraboia. Ou seja, ambas têm como vista ambientes artificiais com pouca iluminação, ou seja, não tem vista alguma. Eles ficam ali o dia inteiro dentro de um quadrado,
realizando cópias monótonas como se fossem verdadeiras máquinas. Daí não ser de se espantar que esses outros dois, o Turk e o Nippers, fiquem tão mal durante o dia, sintam no corpo o peso daquelas tarefas. Então a gente vê, o Bartleby é contratado, e o Bartleby, ele a princípio atende muito às expectativas daquele chefe, ele é alguém muito limpo, muito disciplinado, que não era comum entre as classes populares, justamente porque elas não tinham muitos recursos para serem limpas e asseadas e lustrosas e sorridentes. Só que à medida que o tempo vai passando, o chefe vai percebendo que, apesar do Bartleby ser aplicadíssimo no que faz, ou seja, realizar cópias, ele não interage com os outros, ele sequer sai para almoçar, e no fim das contas, assim que surge a necessidade de ele realizar uma tarefa um pouquinho diferente da simples cópia, que é o que ele vinha fazendo, ele surpreende o seu chefe dizendo assim: preferiria não, ou preferiria não fazê-lo. Ele não necessariamente, isso é importante que se note, recusa fazer o que lhe é pedido. Ele usa o verbo nessa conjugação, dizendo que ele preferiria não. Preferiria não significa que ele prefere que não, mas ao mesmo tempo não é uma recusa consumada, não é um não vou fazer. Fica algo assim ambíguo, em aberto. Mas o fato é que ele não faz e que ninguém avança por sobre esse preferiria e faz com que ele realize aquelas tarefas à força. É como se fosse um desafio ele dizer preferiria não. Há ainda uma margem para que o outro intervenha e o obrigue a fazê-lo, mas o outro não o faz. O outro fica, na verdade, que é esse chefe, perplexo com essa recusa e começa a se perguntar o que está acontecendo. O Herman Melville é muito eficiente em discorrer a respeito da reação que nós temos a esse insólito, a esse evento inusitado que foge de toda a previsibilidade. Porque a princípio pensaríamos, não, esse chefe vai colocar ele para a rua, ou vai colocar ele para trabalhar à força, etc. Mas aquilo é tão surpreendente que o chefe fica paralisado, começa a questionar os seus próprios atos, a pertinência do que havia dito, toda aquela situação. E a verdade é que nesse processo de absorver e entender o que está acontecendo, o Bartleby vai ficando, o chefe vai se afeiçoando e se interessando cada vez mais pelo Bartleby. O Bartleby, que era uma máquina eficientíssima no começo, justamente por conta dessa pausa, dessa interrupção, desse fato insólito, vai se humanizando aos olhos do chefe, que passa a olhar para ele como esse outro ser humano e a se perguntar a respeito de aspectos humanos daquela vida. E assim o livro segue, com a diferença de que o Bartleby de recusa, entre aspas, em recusa, começa a também não fazer as cópias que ele fazia antes. Ele se restringir àquela tarefa que ele executava muito bem. Esse foi um dos motivos, inclusive, pelos quais o seu chefe o manteve no cargo, apesar das outras recusas. Só que conforme o tempo passa, ele vai ficando cada vez mais ensimesmado, mais contemplativo. Ele olha para aquela janela sem vista e se perde naquele olhar por horas e horas a fio. E ele já não mais executa nem a tarefa que ele a princípio executava. Ou seja, o Bartleby, que era uma máquina eficientíssima no começo, há várias sinalizações nesse sentido no livro, se torna um humano na sua plenitude. E como ser humano, alguém que não tem uma finalidade, ou seja, alguém que é um fim em si mesmo, não é um meio, isso que eu queria dizer. Não é um meio para um outro fim, no caso, trabalho ou qualquer outra coisa. Ele é puramente um fim em si mesmo e fica ali
como se fosse uma intervenção naquele ambiente que não estava preparado para isso. Nenhum ambiente, na verdade, estava preparado para isso. E aquilo gera uma série de perturbações. No final das contas, esse chefe já não sabe mais como lidar com o Bartleby. Ele se muda simplesmente daquele escritório. O Bartleby fica lá como se ele tivesse sido imobilizado, como se ele tivesse feito uma acessão em relação àquele imóvel, né, se integrado ao imóvel, como, por exemplo, uma árvore que é plantada num terreno se integra a um imóvel. E os outros advogados que alugam o escritório chegam, não conseguem tirar o Bartleby, colocam ele no corredor, ele fica vagando pelo corredor, ele não tem lugar para ir, ninguém sabe do seu passado, ninguém tem explicações para o que acontece, previsão de um futuro para o Bartleby. No fim, eles tentam e acabam descobrindo uma brecha legal, muito forçada até, para simplesmente retirá-lo dali e colocá-lo num presídio, onde também ele não fica exatamente numa cela, mas vagando ali no pátio gramado. Era um desafio, inclusive, isso, porque a gente poderia pensar, não, a princípio vamos colocar o Bartleby numa cela, ele é um criminoso, mas a verdade é que o que ele fazia era tão esquisito que nem como crime aquilo tinha como ser enquadrado. Mas no final, eles forçam a barra e o levam para a prisão. E nessa prisão há uma grande ironia. Se vocês perceberem na descrição do ambiente, a prisão, apesar de ser prisão, onde ele está exatamente, que é o pátio gramado, com o céu azul e o sol à vista, é um lugar mais propício, mais humanizado, mais salubre do que aquele escritório de janelas sem vista em que ele trabalhava. Ele acaba tendo uma espécie de alívio ao ser preso. Na verdade, aquele escritório de Wall Street era mais prisão do que a prisão propriamente dita. E aí a gente já sabe, naturalmente, o Bartleby fica ali, cada vez mais ensimesmado, cada vez mais encolhido, até que ele morre. Tá, essa é a trama da novela. Só que, assim, quem lê o livro percebe pelos detalhes o quão simbólico é tudo o que acontece. A descrição do ambiente, as falas do Bartleby, as sucessivas recusas, a reação do chefe, a interação entre os funcionários do escritório e por aí vai. A própria tarefa que ele executa, que é a cópia, é por si só muito simbólica. E é justamente a partir disso, né, a partir dessa ideia de escriba, daquele que copia, daquele que escreve e que exerce o seu ofício através da palavra, que o Agamben vai fazer toda a sua discussão filosófica. A gente não deve ver o que o Agamben faz aqui exatamente como a interpretação final do livro, né? É a percepção do que o Herman Melville deve ter tido como intenção ao escrever essa novela. Pode ser que sim, em parte, mas isso é mais um exercício de elaboração de ideias a partir de todo o potencial simbólico que o livro tem e que é algo que ultrapassa as próprias intenções do seu criador. Então vamos lá. O que o Agamben vai fazer aqui? O Agamben vai explorar aqui a ideia de potência e ato. Potência e ato são conceitos muito importantes para a filosofia, desde Aristóteles, e representam, basicamente, né, aquilo que existe como possibilidade dentro de um determinado sistema, como um determinado elemento ou dado constitutivo da realidade, ao passo que o ato é a concretização de uma potência. O ato é a potência tornada matéria, a potência manifestada na realidade, que passa a integrar o tempo e o espaço. Nós, por exemplo, nós somos seres humanos, nós temos potenciais vários. Nós podemos aprender a ler, podemos aprender a escrever, mas ainda não temos esse potencial, parece que não, que isso é constitutivo nosso, o potencial de voar como os pássaros. Então,
A potência nossa de ler e escrever pode se tornar um ato, como eu que estou lendo e que também escrevo, mas no caso, por exemplo, de uma pessoa analfabeta, é uma potência que nunca se concretiza, que nunca se torna ato, mas está lá como uma potência. Se as condições tivessem sido outras, aquela pessoa teria aprendido a ler ou escrever. É um conceito muito básico, mas que, como é muito geral, ele pode ter vários outros desdobramentos. Outras ideias muito próximas de potência e ato, de possível e impossível, são as ideias de necessidade e contingência. Necessidade é aquilo que acontece forçosamente por força de uma relação de causalidade. Ao passo que a contingência é algo que pode ou não acontecer. Não é necessário que aquilo aconteça, mas é possível. E justamente por isso tem muito a ver com a ideia de livre-arbítrio. Afinal de contas, se tudo fosse necessário, não haveria a chance de fazer ou deixar de fazer alguma coisa e, portanto, não haveria juízo moral, não haveria ética possível, porque tudo seria uma fatalidade. Esses conceitos, por sua vez, têm relação com a ideia de Deus que cria o mundo a partir do nada. O que exatamente é potência em Deus? O que é ato em Deus? Deus tem poder absoluto, ele é onipotente. Mas Deus tem poder de desfazer o passado, por exemplo, ou de fazer o mal, de cometer um pecado. Exatamente o que é a potência em Deus. E a potência deve ser vista sempre como a potência de fazer e a potência de não fazer. E na contingência em que há esse espaço de liberdade, a contingência é justamente o fazer e não fazer ao mesmo tempo. E uma vez que efetivamente se faz dentro da contingência, em que a contingência se torna ato, aquele não fazer é para sempre deixado no passado. E para que o sistema inteiro não entre em colapso, é preciso que a gente atente para o fato de que, na contingência, uma vez que a potência se torna ato, aquele ato passa a integrar o tempo e o espaço. E há uma irrevogabilidade do passado. Você não pode alterar o passado, você não pode exercer a potência em relação a fatos acontecidos. Você vai exercer a potência só do presente para frente. Outra característica da potência enquanto contingência é que ela tem uma necessidade condicionada, ou seja, a gente não sabe se a coisa vai ser ou não vai ser. Essa ambiguidade original faz parte da contingência. Mas, segundo Aristóteles, toda coisa precisa ser ou não ser necessariamente. Ou seja, esse estado inicial, ele vai se resolver em algum momento. Então, apesar de haver a ambiguidade de princípio, em algum momento aquilo vai se diferenciar em ser absoluto ou não ser absoluto dentro daquela situação. Segundo o Agamben, o que o Bartleby faz ao se recusar, e na verdade ele não se recusa, aqui está o pulo do gato, ao se contrapor às ordens do chefe, dizendo eu preferiria não fazê-lo, o que ele faz é não dizer que não vai fazer aquilo, nem dizer que vai fazer aquilo. Ele meio que, com essa frase, restitui aquela situação em que se precisa decidir por fazer ou não fazer a ambiguidade original da contingência, que é fazer ou não fazer ao mesmo tempo. Isso não é comum dentro da estrutura da realidade, no trato da sociedade, que tenhamos que nos defrontar
com alguém que, em vez de responder sim e não, nos traga essa ambiguidade, que não é nem sim nem não, é essa potência indistinta que ainda não se tornou ato. E ele aqui reforça não só a potência como possibilidade de fazer também a coisa, mas principalmente a potência como um não fazer. Ou seja, a potência também é potência enquanto possibilidade de nada, possibilidade de não fazer qualquer coisa, possibilidade de inação. E aí o Agamben vai falar o seguinte a respeito do princípio da irrevogabilidade do passado, que é uma das características essenciais da potência. Ele vai dizer assim que o Benjamin, que é o Walter Benjamin, né, o filósofo, o escritor, ele vê essa questão do passado. Ok, não é possível revogar o passado, mas a memória, a recordação, a história, na medida em que ela se volta para os fatos acontecidos, ela tem um poder de desfazer o que foi feito e fazer o que não foi feito, né? É aquela famosa impureza da memória, que não é só um registro passivo de fatos acontecidos, mas uma elaboração ativa do que aconteceu. Esse é um dado. E o Agamben traz outro, e aqui está o pulo do gato para entender o Bartleby segundo a interpretação do Agamben, que é a questão da redenção humana. O Agamben visto como Cristo Redentor. Pensem, que viagem, mas é muito interessante. Por quê? Ele primeiro parte da ideia de que São Paulo, quando está falando da nova lei, da lei que Cristo traz, do Novo Testamento, está querendo com isso dizer que a velha lei, a lei antiga, a lei do Velho Testamento, não mais será agora apenas copiada como o Bartleby fazia com os seus documentos jurídicos, reproduzir uma mesma coisa de modo a levá-la do passado para o futuro. Aquela lei agora, ela era como que revogada, e agora quem vivificava não era a lei, a letra morta da lei, mas era o espírito. O espírito meio que transcendia aquela impossibilidade de revogar o passado para revogá-lo de um certo modo e trazer algo novo, algo que redime. Ok, esse aqui é um ponto. O Bartleby, a gente fica sabendo no final do livro, havia uma hipótese de que ele trabalhava na Dead Letters Office, ou seja, aquele departamento dos Correios norte-americanos dedicado às cartas que não chegavam aos seus destinatários. Antes de destruí-las, esses servidores, como o Bartleby, abriam aquelas cartas e resgatavam alguns documentos ou alguns objetos que fossem passíveis disso e depois jogavam o restante no lixo. Ou seja, aquilo era uma cópia, era uma escritura, era algo que estava destinado a alguém que não se cumpria, né? Era uma potência meio que frustrada. O Bartleby vê isso, depois ele vai lá para o escritório, começa a realizar suas cópias e gradativamente desiste dessas cópias. O que acontece então é que o Bartleby se recusa a essa reprodução, se recusa a esse eterno retorno, é um outro conceito com o qual o Agamben trabalha. Então o Bartleby decide contrapor a esse eterno retorno a ambiguidade original da contingência, que é ser e não ser ao mesmo tempo. Volta a haver essa potência de não ser, que também é potência, mas muitas vezes esquecida. Cristo, por sua vez, quando redime, ele redime sem revogar o passado, né? Mantendo essa irrevogabilidade do passado. O que ele faz é atribuir
consequências aos atos realizados no passado. Ao fazê-lo, ele meio que consuma de uma vez por todas essa irrevogabilidade do passado. E aí, voltando ao que o Agamben já tinha discutido lá anteriormente, o que ele fala é que há aqui, nesse retorno à potência do não ser, algo que tem a ver com as crenças de alguns antigos cabalistas, que ao analisarem as escrituras acreditavam que haveria uma segunda criação, na verdade uma descriação, em que Deus, que criou o mundo, finalmente olharia para as coisas e restituiria à ordem do real a sua potência de não ser também. Porque lembra do que a gente tinha falado antes? Deus é pura potência, portanto ele é potência de ser e de não ser. Entretanto, havia um princípio da vontade divina, segundo a qual ele também meio que estava submetido a essa lei da irrevogabilidade do passado. Então, nessa descriação, o que Deus estaria fazendo é fazer com que ressurgisse na realidade essa sua potência de não ser mesmo, meio que fazendo com que todas as coisas retornassem a esse estado indistinto da contingência que é ser e não ser ao mesmo tempo. A princípio, isso tudo parece, né, uma coisa tão viagem mesmo, tão desconexa, mas se a gente parar para pensar, o que o Bartleby faz aqui é justamente a interrupção de um ciclo. A gente poderia pensar num ciclo do trabalho, num ciclo do capitalismo, como antecedentes históricos mais imediatos. Mas se a gente extrapolar essas ideias, a gente chega a ciclos muito mais antigos que remontam à criação do mundo. Essa irrupção dessa ambiguidade do Bartleby, frente à qual ninguém sabe o que fazer, é tão potente justamente porque traz à tona algo que é muito antigo e muito básico. Tá, espero ter me fazido entender minimamente em relação ao que o Agamben pensa do Bartleby e essa associação que ele faz entre Bartleby e Cristo no sentido da redenção, no sentido da descriação. É bom lembrar que a própria Bíblia fala que no fim todos serão uma coisa só em Cristo. Talvez tenha a ver também com essa ideia de descriação e retorno à contingência. O Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano radicado na Alemanha, ele vai tratar aqui nesse livro Sociedade do Cansaço de dois conceitos principais que constituiriam a época que nós vivemos e a época que nos precedeu. A época que nos precedeu seria a época de uma sociedade disciplinar, ou seja, uma sociedade em que havia muitas regras e havia muitos controles sobre os indivíduos, a fim de que, mediante os deveres que lhes eram combinados, eles pudessem executar suas funções e assim a sociedade funcionar dentro desse sistema mais capitalista, da produção, do lucro, do trabalho, etc, etc. Essa é uma sociedade caracterizada pela existência de instâncias de disciplina, da ideia do dever, da ideia do contágio, ou seja, aquela contaminação do eu pelo que vem do outro, a ideia de barreiras, de cortinas, como a cortina de ferro da Guerra Fria, de presídios, conventos, manicômios, instituições disciplinares a fim de alcançar determinados objetivos mediante a ação de cada um dos indivíduos. Já a sociedade em que nós vivemos seria a sociedade do desempenho. Na sociedade do desempenho, já não é mais necessário tantas instâncias de disciplina, tantos controles, tantos deveres, tantas possíveis punições, tanta negatividade. O que existe na sociedade do desempenho é, na verdade, um excesso de positividade.
Aqui já não é mais preciso que um outro diga para a gente o que fazer. Nós mesmos nos cobramos sermos as melhores versões de nós mesmos, sermos as pessoas que mais produzem, as pessoas que mais fazem, que têm um desempenho excelente. Nós somos os nossos próprios senhores e escravos. E é por isso mesmo que nós adoecemos. As doenças aqui, elas são fruto de um excesso de positividade. Não é mais o contágio, não é mais o que vem de fora, mas é o excesso do que vem de dentro tentando ser alguma coisa. Então, ele olha aqui para o Barton, ele olha para o estudo que o Agamben faz e acredita que o Agamben vê no Bartleby muito mais do que ele tem a oferecer. Afinal de contas, o Agamben vê no Bartleby esse quase Cristo que está fazendo uma obra redentora, uma descriação do mundo que tem a ver com o que os cabalistas imaginam que vai acontecer no fim dos tempos, etc. É algo muito grandioso. O que o Byung-Chul Han vê aqui é, na verdade, a exaustão, o exaurimento do Bartleby, essa completa redução ao nada, até ao ponto em que o Bartleby morre. E, portanto, ele vai situar, na verdade, o Bartleby não exatamente na sociedade disciplinar, nem na sociedade do desempenho. Ele vai situar o Bartleby entre uma coisa e outra. E a respeito disso, ele vai dizer, aqui na página 61, ele representa, Bartleby, ainda um sujeito de obediência próprio da sociedade disciplinar. Ele ainda não desenvolve sintomas daquela depressão que é uma marca característica da sociedade do desempenho pós-moderna. Os sentimentos de insuficiência e de inferioridade ou de angústia frente ao fracasso ainda não fazem parte da economia dos sentimentos de Bartleby. Ele não conhece autoacusações e autoagressões constantes, próprias da sociedade atual de desempenho. Ele não se vê confrontado com aquele imperativo de ter de ser ele mesmo, que marca a sociedade de desempenho pós-moderna. Bartleby não fracassa do projeto de ser eu. O copiar monótono, a única atividade que ele tem de executar, não lhe deixa espaço livre para, onde fosse necessária ou possível, uma iniciativa própria. O que faz Bartleby adoecer é aquele excesso de positividade ou de possibilidade. Ele não suporta o peso do imperativo pós-moderno, de começar a abandonar o próprio eu, ou seja, começar a deixar de ser aquele que meramente faz cópias para fazer outras coisas menos previsíveis e mais individuais. Copiar é precisamente a atividade que não admite qualquer iniciativa. Bartleby, que ainda vive na sociedade das convenções e instituições, não conhece aquele exagero de trabalho do eu, que leva a um cansaço do eu depressivo. É como se a crise do Bartleby fosse justamente a crise da passagem da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. O Bartleby, a princípio, estava muito preparado para ser um sujeito obediente, mas preparado, assim, à perfeição, a ponto de se parecer com uma máquina. Porém, assim que lhe é exigido um mínimo que desvie dessa primeira orientação, que ele tenha um mínimo de iniciativa, um mínimo de individualidade, ou seja, que ele comece a se tornar o sujeito da sociedade do desempenho, ele entra em crise, não consegue ser, prefere não ser e acaba morrendo. Da minha parte, o que me chamou a atenção foi a constante percepção de que o ser humano nesse ambiente, nesse escritório de Wall Street, é uma máquina. Ele funciona como uma máquina. E quanto mais parecido com máquina ele é aceito de uma forma mais tranquila. E quanto mais humano ele e, portanto, desviante desse paradigma da máquina, mais começam
a surgir os problemas. É possível perceber isso com o Turkey, é possível perceber isso com o Nippers. Uma coisa que eu acho muito eloquente a respeito do Nippers é que ele está ali o tempo todo tentando ajustar a altura da mesa. Tudo aquilo ali é meio inadequado para o seu próprio corpo humano. O Bartleby, a princípio, é louvado justamente porque ele quase que se identifica com uma máquina, e, no entanto, na medida em que ele vai se tornando humano, até se tornar absolutamente humano ao ponto de não ser instrumentalizável para nada, os problemas, as perplexidades vão surgindo. E o que eu acho muito interessante também é como o ambiente aqui é feito justamente para desumanizar. Essa ausência de vista das janelas é muito eloquente nesse sentido. O que eles comem, o ciclo de trabalho é muito eloquente também, a própria atividade de cópia. E depois, quando irrompe esse insólito, as consequências também são as mais interessantes, porque basta que uma engrenagem saia do lugar para que todo o sistema comece a entrar em colapso. Ou seja, é um equilíbrio muito instável o desse sistema. Enfim, eu adorei fazer essa leitura, adorei conhecer novamente o Bartleby, porque foi uma releitura, mas depois de muito tempo. Gostei muito de ler o Agamben, leiam o Agamben, eu só dei uma pincelada, é muito complexo o que ele tem a dizer, mas muito válido, muito genial, assim como o que o Byung-Chul Han tem a dizer, não só sobre o Bartleby, como também sobre esses outros dois conceitos principais dele que eu mencionei. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. Os links para a compra desses livros estarão aqui embaixo. Comprando pelos links, vocês apoiam o canal. Agradeço aos meus apoiadores do Apoie-se. Chamo você que ainda não é apoiador para passar a integrar essa plataforma de financiamento coletivo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!